Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. E é sempre uma alegria poder estar aqui. Eu espero encontrá-los muito bem. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, pela sua presença aqui, fiel, nos abençoando, encorajando. Deus seja louvado hoje e sempre por tudo. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Porque o Espírito vem e coloca algo no nosso coração. Não com tristeza ou por necessidade. Isso é tão maravilhoso. O Paulo está aqui falando. Ei, se você semear muito no reino de Deus, você vai ter abundância. Mas se você semear pouco, vai ser pouco. E aquilo que o Espírito colocar no seu coração, faça. Mas faça com alegria. Não com pesar. Não por necessidade, mas por alegria. Entendeu? Que a sua motivação seja investir, honrar, contribuir para o crescimento da obra de Deus. Isso é muito forte. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tudo que você faz para o reino é com alegria. Você dá com alegria. Você dizima, oferta com alegria. O seu coração transborda quando você está ali, passando o seu cartão, ofertando, pagando uma conta no reino. Você tem alegria? Deus pode tornar abundante, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre, olha, preste atenção na palavra, a fim de que tendo sempre, você vai ter sempre, em tudo, tendo sempre em tudo, tendo sempre em tudo, tendo sempre em tudo, ampla suficiência. Ampla suficiência. É muito. É mais do que o suficiente. É ampla suficiência. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Vocês sejam abundantes em toda boa obra. Que escritura! Você está vendo? Como muitas pessoas têm se privado de viver mais. Por que simples? Por que Deus daria semente para quem não semeia? Por quê? Por que o Senhor abençoaria? Por quê? Por que abençoar se a pessoa não honra? Ela não faz nada pelo reino de Deus. Algumas pessoas só buscam a Deus quando tem um problema. Quando vão para a igreja
o coração não está presente, sabia? E muitas vezes é para procurar algum problema como uma desculpa, porque alguns vivem atrás de uma desculpa para não fazer o que é preciso. E aí reclamam dos resultados, reclamam da vida, vivem. Tem gente que vive amarga. A pessoa é amarga. É invejosa. É uma inveja. Uma mulher uma vez me contou que ela era tão invejosa que quando ela ouvia um testemunho, uma história de que alguém estava prosperando, vencendo, ela nem conhecia a pessoa, mas ela ficava tão mal, que ela perdia as forças e ela tinha que deitar. Ela disse, teve uma vez que eu fiquei 3 dias que eu não conseguia levantar, de tanta amargura, de tanta inveja. Eu vivia amargurada, era uma inveja. Mas a minha vida era falar mal das pessoas, queimar as pessoas. A minha vida era colocar defeito nas pessoas. Quando eu via alguém prosperando, crescendo, eu arrumava um jeito. Eu ficava procurando um problema para apontar. Por quê? Porque eu era uma pessoa invejosa, eu só vivia para queimar as pessoas. Eu queria queimar mesmo, diminuí-las. Porque eu estava mal comigo. Mal. Ela diz, bispa, isso era uma doença. Toda a minha família era assim. Um povo miserável. Miserável na alma, uma alma miserável, uma vida miserável. E todo mundo ressentido. Nós não suportávamos o sucesso dos outros. Nós ficávamos mal, ressentidos com a vitória dos outros. Era insuportável saber que alguém estava vencendo. Por quê? Porque nada acontecia na nossa vida. Mas miseráveis e orgulhosos. Ela disse, bispo, eu era uma pessoa tão orgulhosa. Orgulhosa, que um dia eu vi uma pregação sua, ela me contando, sobre Naamã, e ela falou, meu Deus, o homem leproso e orgulhoso, indo embora, quando o profeta não fez o que ele queria, como se o profeta estivesse perdendo alguma coisa, e na verdade ele era o leproso. E ela disse, pois eu agia assim. Eu agia desse jeito com as pessoas. A minha cabeça era tão fechada, tão dominada pela amargura, eu era uma pessoa tão autocentrada, que eu agia como se as pessoas estivessem perdendo alguma coisa. Quando eu me fechava, quando eu me afastava. E, na verdade, eu descobri que eu era uma pessoa insuportável e ninguém estava nem aí comigo. E eu não era exemplo, não tinha vitória, eu não tinha nada para oferecer. Ela disse, bispo, eu sempre fui esse tipo de pessoa que estava sempre esperando que alguém fizesse por mim. Ingrata, e quando alguém fazia, eu não reconhecia. Eu fui essa pessoa capaz de colocar de forma hipócrita Deus na frente, ao invés de eu dizer, aquela pessoa me abençoou, Deus usou e tal. Não, isso foi Deus, porque eu orei, porque não sei o que eu fiz e não sei o que, então Deus respondeu a minha oração. Mas usou uma pessoa. Ela disse, eu vi um programa que você falava sobre isso, de gente que é tão amarga, é uma amargura tão grande, que a ingratidão é uma doença incurável na pessoa.
pessoa vive de forma ingrata. E tem gente que é assim. A pessoa é ingrata, e assim, não reconhece o que foi feito por ela. É sempre ela. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não reconhece. Como se ela tivesse chegado lá sozinha. Como se ninguém fez nada por ela. Gente, eu já vi gente testemunhar. Eu já vi gente testemunhar. E dar um testemunho sem dar honra a quem tinha ajudado ela a chegar onde ela chegou. E não colocar mesmo. De uma ingratidão assim. Mas quem que perde com isso? É quem fez? Óbvio que não. Porque quem fez, com certeza, tem maturidade o suficiente para não se importar com essas bobagens. Entendeu? Porque quando você chega nesse nível de generosidade, de bondade, sabe, você tem outra cabeça. Não é o que o outro vai fazer que vai afetar você. Não é o que o outro está fazendo. É o que você sabe. Você não é movido ou dominado pela atitude do outro. Se o outro não te agradecer, não muda nada. Se você sabe que você tem que fazer algo, você vai fazer e vai continuar fazendo. Independente da ingratidão daquela pessoa, do comportamento dela, porque isso é o que ela é, não é o que você é. E isso também algumas pessoas demoram para entender. Não tem a ver com o outro. Quando você passa a ter essa cabeça generosa e abundante, não tem mais a ver com o outro. Tem a ver com quem você é, com aquilo que você acredita. Então você não sabe viver de outra maneira. A sua cabeça é uma cabeça abundante. Não cabe dentro de você tudo que Deus está colocando. Você tem que transborda. O generoso prospera. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. Você já viu que tem gente que nunca tem alívio? Mas ele não dá alívio para as pessoas. A Bíblia fala: quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Tem gente que vive pesada e angustiada, mas por quê? Porque a boca a pessoa só libera palavras amarguradas, pesadas. Só veneno. Essa é a palavra que eu estava buscando. As palavras são venenosas. Escorre veneno. A pessoa é amarga. E aí pergunta por que a vida dela não vai. Ela nunca tem um progresso na vida. Por causa do orgulho, da ingratidão. A ingratidão é uma forma de injustiça. Tem gente que é ingrata. A essência da pessoa é de ingratidão. Ela é ingrata. Ingrata. Ela não dá honra a ninguém e o que você honra te abençoa. O que você reconhece te abençoa. O que você honra e você atrai aquilo para a sua vida. Entendeu? E tem gente que não é assim. É muito pequeno, ela é pequena por dentro. Ela acha que se ela enaltecer o outro, vai diminuí-la. Se ela reconhecer quem o outro é, vai diminuí-la. Mas porque ela não tem identidade, ela tem um problema de falta de identidade. Ela não sabe quem ela é. Então ela é pequena por dentro, que é o que aconteceu com Saul. Ele era muito pequeno, ele era alto fora, mas ele era pequeno por dentro. Então ele via ameaça em tudo. Ele não conseguiu reconhecer que Davi foi a maior bênção da vida dele. Ele não reconheceu que, por causa de Davi, ele era liberto dos demônios. Davi
derrotou Golias, lutava as guerras do Senhor. Não, ele não conseguia ver nada disso. Que o Davi estava dando uma estrutura e apoiando no reinado dele, contribuindo para que tudo caminhasse bem. Ele não conseguia ver isso. E ele se virou contra o Davi por causa de ciúme, inveja, porque ele não tinha identidade. Ele se via pequeno por dentro. E qualquer pessoa que se destacasse era uma ameaça para ele. E tem gente que vive desse jeito. Quando alguém se destaca, é a morte para ele. Quando alguém se destaca, aquilo atinge ele em cheio, ele fica mal. Ele não se alegra com os que se alegram. É o tipo de gente que briga por pequenos poderes. Gente, tem pessoas que brigam pelas coisas mais absurdas e insignificantes. Chega a ser ridículo para elas. Elas não se aguentam. Elas não se aguentam. Elas precisam expor que elas estão incomodadas, que entraram no território delas e que mexeram e não sei o quê, e não sei o quê. Elas brigam por pequenas coisas. Você vê ali, às vezes, uma pequena situação, sabe? Uma coisinha que chega, fica evidente. Elas não passam no teste. Fica evidente o que está lá dentro. Mediocridade, para não falar miséria. Entendeu? Infantilidade. Falta de identidade. Uma insegurança absurda que elas precisam estar o tempo todo provando que elas são alguma coisa. E assim, brigando por pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas. E quando você chega perto, você vê que o trabalho delas não é bem feito. E isso incomoda, porque elas querem poder, mas não querem responsabilidade. E aí, o que elas querem é só o título. Elas querem poder sobre as coisas, elas querem mais, mas não é para a glória de Deus, para honrar, para trabalhar para elas. É isso que elas querem. Elas querem mais para trabalhar para elas, para enaltecê-las. Elas não querem mais para cuidar, porque elas não estão dando conta de cuidar de nada. De nada. Na verdade, elas não são competentes. O que está nas mãos delas não é bem cuidado. Então, por que elas querem mais? Porque elas não têm identidade. E elas são tão inseguras que é tudo mais, tudo mais, tudo mais. Entendeu? Eu preciso ter mais. Que eu estou à frente disso, que eu controlo isso, que não sei o quê. Mas não é para Deus, não é para o reino, é para elas. E elas só estão perdendo, porque o que está por trás disso é orgulho. É uma soberba, uma altivez. É o que está lá. Entendeu? Elas querem controle. Elas querem autoridade, elas querem poder, mas não querem responsabilidade. Elas não querem fazer o que elas devem fazer. E assim é o que eu vejo. Gente que quer dinheiro, mas sem propósito. Quer promoção, mas sem propósito. A vida é se preocupar com a imagem. Elas querem mostrar para os outros uma família linda, maravilhosa, mas dentro de casa é uma bagunça. Então, abra o leque. Tem gente só perdendo tempo. E aí, por quê? Né? Que a minha vida não vai. Porque você está perdendo tempo. A pessoa está perdendo tempo.
ela está fazendo algo, ela está vivendo de uma maneira que nunca funcionou e não vai funcionar. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Eu tenho que saber o que é pão, eu tenho que saber o que é semente, o que é pão. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Gente, que escritura! A qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Por causa desse comportamento de vocês, o resultado é que nós não paramos de orar e agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na vida de vocês, porque vocês estão dando condições para que o Senhor derrame mais na vida de vocês, enriqueça vocês, prospere vocês. Vocês estão honrando a Deus. Isso é forte demais. Então eu vejo gente querendo, mas sem cumprir com coisas básicas. Foste fiel no pouco, no muito eu coloco você. Tem gente que não é fiel em nada. Deus não vem em primeiro lugar em área nenhuma da vida dele. A pessoa não tem tempo para Deus, a pessoa não usa nada para o reino. Dons, talentos, tempo, energia, vida, dinheiro, não é para Deus. Ela não enxerga, ela tem uma visão totalmente equivocada, antibíblica. Ela se incomoda com quem está fazendo, que é o que eu sempre lembro, né, dos filisteus, que se morderam de inveja quando foram vendo a prosperidade do Isaac e foram lá tentar atrapalhar, entulhando os poços que o pai dele tinha cavado. Tentaram impedir o crescimento dele. Por quê? Eles não suportaram. Mas o homem teve coragem de fazer uma coisa que eles não estavam fazendo. Pegou a semente e, ao invés de comer a semente, ele entendeu que a semente tinha que ser jogada no solo. Ele tinha uma palavra de Deus e ele plantou a semente. E quando ele plantou a semente, ele colheu de forma inexplicável, numa crise terrível, 100 vezes mais. E foi prosperando e enriquecendo, de forma que ele causou a inveja dos filisteus. Os filisteus tentaram prejudicá-lo por causa de inveja. Entulharam os poços do pai dele para impedir o crescimento dele, de tanta inveja. E tem gente que é igual a esses filisteus. Não faz o que tem que fazer, mas não suporta quando alguém está fazendo. E aí tenta prejudicar. Por quê? Porque não honra princípios, porque não honra Deus, porque não cresce dentro. A pessoa quer crescer fora sem crescer dentro. E vencer é uma tarefa interna. Deus está à procura do homem oculto do coração. Por que Deus me daria semente? Por que Deus prosperaria a minha vida? Por quê? Olha aqui, honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quando você faz isso aqui, você está honrando a Deus. Isso é uma maneira de se honrar a Deus. O que vai acontecer? Deus vai honrar você. De que maneira? E se encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mosto os teus lagares. Você honra o Senhor e o Senhor derrama na sua vida.
Você honra a palavra do Senhor obedecendo e a palavra honra a sua vida. Você atrai abundância, favor, crescimento para a sua vida. Todas as pessoas que entenderam isso, porque riqueza é mentalidade. Primeiro você tem que ter a mentalidade abundante de riqueza. E isso a gente vê com atitudes generosas. Quando você tem uma visão clara para a sua vida. Porque prosperidade é com propósito. Quando você entende como o reino de Deus funciona e você simplesmente se coloca lá de forma submissa, obediente, você atrai abundância, favor, crescimento. Você quer uma grande vida? Honre o Senhor com as primícias, com o melhor que você tem. E você vai ver um transbordar na sua vida. Dai, ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Que é o que está aqui, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mosto os teus lagares. Estamos nos 52 dias. Fica focado, busque a Deus. É tempo de restauração. Honre o Senhor com o melhor. E você vai ver um derramar de bênçãos na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha transformado o entendimento do seu povo. Essa é uma oração que eu faço sempre, porque eu sei, meu Pai, que se eu não tiver a visão revelada, se a palavra não entrar de forma revelada, eu vou perder tempo. Algumas pessoas têm vivido de forma cega, ignorando a verdade, tentando fazer a mesma coisa, achando que uma hora vai funcionar e não vai. O Senhor está dizendo claramente, se alinhe comigo, com a minha palavra, obedeça. E você vai ver o meu favor na sua vida. Eu vou cobrir você com um manto de favor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse desse entendimento, dessa visão. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para esses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido e já se levantado internamente e na vida, prontas para viver, alinhadas a tudo que estão ouvindo. Que hoje eu deixe pessoas, Senhor, diferentes, rompendo. Que pessoas estejam rompendo em fé para viver um novo tempo para a sua glória. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, hoje Casa Firme, esse trabalho único, poderosíssimo. Levante-se, venha, estamos nos 52 dias, é um portal de restauração. Deus está se manifestando, uma obra incrível Ele está fazendo. Ei, não se distraia. Sexta-feira, nós teremos o segundo jejum e eu sei que será uma glória. Esteja entre nós e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.